Bom, pessoal, hoje nós vamos montar o experimento então de lei de Ohm em corrente contínua. Para essa prática nós vamos precisar de 2 multímetros. Um deles nós vamos utilizar para medir tensão, então nós temos que deixar ele marcado aqui para ler tensão em corrente contínua. Nós vamos trabalhar com uma tensão máxima de 20 volts, tá joia, pessoal? Vamos precisar de um outro multímetro que vai estar ligado para ler amperagem, tá? Corrente, melhor dizendo. Então nós vamos ter que marcar ele aqui, né, para medir corrente em miliamperes, tá joia, pessoal? Nessa prática aqui nós vamos trabalhar com correntes em miliamperes. Lembrando, mili é 10 a menos 3 do ampere. Além disso, nós vamos precisar para a prática de hoje uma placa de circuitos, onde nós vamos colocar a nossa resistência, tá, pessoal? Lembrando que nós vamos trabalhar com uma resistência de 1 kΩ, tá? Se por um acaso essa marcaçãozinha aqui da nossa tensão, da nossa resistência se perder, pelas cores aqui que estão pintadas em volta da resistência, existe um código de cores, tá, pessoal? É só buscar uma tabela desses códigos que é possível descobrir então qual que é a nossa resistência de 1 kΩ. Tá joia, então? Além disso, nós vamos utilizar também vários cabos para conectar os nossos elementos nas nossas placas, tá? Na nossa placa de circuito, pessoal. Lembrando que a plaquinha de circuito, sempre olhem atrás dela para ver se os barramentos, se eles têm comunicação entre si ou não, tá, pessoal? Porque se você colocar um elemento em 2 pontos aqui e for colocar um multímetro, um amperímetro, por exemplo, num ponto que não está ligado com eles, que não tem corrente, não tem conexão, não fecha o circuito e aí você não vai conseguir ler nada no seu experimento, tá joia? Além disso, nós vamos utilizar também uma fonte de alimentação, tá, pessoal, de até 12 volts. E vamos precisar do cabo de alimentação dessa fonte, lembrando então de sempre conferir se esse cabo de conexão aqui, se ele está de acordo com a tomada do laboratório onde nós vamos fazer o experimento. Tá joia, então? Então vamos ver como montar essa prática. Para começar então, nós vamos pegar a placa de circuito, vamos colocar a resistência de 1 kΩ, aqui no interior, no centro aqui da nossa placa. Às vezes ela é um pouquinho difícil de encaixar, tá, pessoal? Sempre coloca ela inteira para ter certeza que ela se ligou nos barramentos ali para a gente conseguir fechar o circuito e ler corrente e a tensão. Bom, vou ligar aqui primeiro um multímetro para ler tensão então de até 20 volts. Como ele vai trabalhar como voltímetro, pessoal, eu tenho que colocar ele em paralelo com a nossa resistência. Para isso eu vou pegar um cabo, vou ligar ele no nosso terminal COM, que é o nosso terminal comum, tá joia? Vou colocar aqui o primeiro cabo em paralelo e vou fechar o segundo cabo em paralelo então na saída de tensão do nosso multímetro e terminar de colocar ele em paralelo com a nossa resistência, tá joia? Vou abrir aqui atrás o suportezinho dele e vou deixar ele aqui no canto para medir a nossa tensão do experimento. Vou pegar o amperímetro agora. Como que a gente vai fazer para ler corrente aqui no nosso experimento? Vou colocar o amperímetro em série. Então eu tenho que colocar ele em série com a nossa resistência aqui. Para isso eu vou ter que utilizar um fio no nosso terminal comum e um segundo fio que eu vou pegar um pretinho aqui e colocar ele na parte de amperagem, pessoal, na parte de corrente aqui, que é o nosso A. E tem 2 saídas possíveis, o A de corrente normal e o A de corrente de miliamperes, tá, pessoal? Então é nessa daqui que a gente vai utilizar para o experimento da lei de Ohm. Vou ligar esse aqui, esse fiozinho preto, eu vou colocar ele em série com a minha resistência, porque a corrente vai passar por aqui, vai percorrer o meu amperímetro e a hora que ela sair do amperímetro, eu quero que ela venha para a nossa fonte de alimentação. Então vou colocar ela aqui na minha fonte de alimentação. A outra extremidade da minha fonte de alimentação, eu vou colocar ela no começo do meu circuito. Com isso, eu fecho o caminho da corrente elétrica, tá joia? Lembrando, para fazer a montagem do experimento, sempre deixe a nossa fonte de alimentação desligada, tá joia? Feito isso, então, eu conecto
o cabo de alimentação da fonte, ligo ela na tomada e posso então deixar ela na menor tensão possível e posso então ligar o meu experimento. Se estiver tudo de acordo, pessoal, a luzinha da fonte ela vai ficar verde. Se algum conector aqui estiver mal colocado ou tiver em algum conector que não tiver conexão aqui com os barramentos, a corrente não vai fechar, né? O circuito não fecha e a luzinha ela vai ficar vermelha então. Perfeito? Vamos fazer as medidas então do nosso experimento de lei de Ohm.